Salve, salve, minha gente! Continuando a nossa matéria referente à imunidade, a nossa revisão, o próximo tema que nós vamos trabalhar é a imunidade dos prefeitos. O prefeito ele não possui imunidade, ele só tem um foro, uma prerrogativa de foro. Nos crimes cometidos pelo prefeito, eles são julgados pelo Tribunal de Justiça. E a denúncia contra o prefeito, ela precisa ser apreciada por um órgão competente do Tribunal de Justiça. Imunidade dos vereadores é o nosso próximo tema, hein? Os vereadores eles possuem a imunidade somente na circunscrição do município que eles exercem o mandato. Isso aí está previsto no artigo 29, inciso 8º da Constituição Federal. Só que os vereadores eles não possuem imunidade processual e nem foro privilegiado. O que eles têm de fato direito é uma prisão especial. Isso está previsto lá no Código de Processo Penal, no artigo 295, inciso 2. A imunidade do advogado. Advogado possui imunidade? Advogado tem só a imunidade judiciária ou profissional. Ela vem previsto no artigo 142 do Código Penal, 142, inciso 1. Tem previsão lá no artigo 133 da Constituição que o advogado é indispensável à administração da justiça e inviolável por seus atos e manifestações no exercício da sua profissão, desde que nos limites da lei. No Estatuto da Advocacia, lá na Lei 8.906 de 1994, ele consta no artigo 7º os direitos do advogado, e lá consta: o advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação de sua parte no exercício de sua atividade em juízo ou fora dele, sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB pelos excessos que cometer. O que aconteceu? Esse artigo 7º, parágrafo 2º, ele passou por um julgamento. Teve uma ADIM número 127-8, e ela entendeu que o crime de desacato que consta ali no estatuto, ele é inconstitucional. Então o advogado que cometeu desacato no exercício da função, da profissão dele, ele vai ser responsabilizado por isso. O advogado ele só pode ser preso em flagrante por motivo do exercício da profissão em caso de crime inafiançável, e para que seja lavrado esse flagrante precisa da presença de um representante da OAB para acompanhar isto. O advogado, quando ele for preso em flagrante, precisa ter uma sala de estado maior para que ele permaneça lá com instalações e comodidades dignas. Se não houver isso daí, ele pode ser submetido à prisão domiciliar. Encerro aqui esse tópico sobre o advogado. Agora eu vou passar das prerrogativas do presidente da República. O presidente da República ele não goza de imunidade absoluta. Ele tem algumas prerrogativas decorrentes do mandato. Quando ele comete as infrações penais comuns, a Câmara faz uma votação, a Câmara de Deputados faz uma votação, e se 2/3 dos integrantes dela forem favoráveis, eles autorizam que ele seja julgado pelo Supremo Tribunal. Isso está previsto no artigo 102, essa competência do Supremo, no artigo 102 da Constituição Federal. Consta lá: nas infrações penais, o presidente da República, o vice-presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios ministros e o procurador-geral da Justiça da República
compete ao Supremo Tribunal o julgamento. Pode acontecer que o presidente da República cometa crime de responsabilidade no exercício do mandato. E aí, cabe ao Senado fazer esse julgamento. Tem previsto lá no artigo 86, admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, então vai passar pela análise da Câmara dos Deputados e será submetido ao julgamento do Supremo Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado nos crimes de responsabilidade. Faz a votação de 2/3 e depois submete no crime de responsabilidade ao julgamento do Senado, hein? O que ele faz? Ele pode ficar suspenso, o presidente da República, e passar por esse julgamento. Então, todos estão cansados de lembrar do impeachment da presidente Dilma, o impeachment do presidente Collor. Então, já temos uma vasta experiência sobre isso. Nós vemos que nos crimes de responsabilidade submete a essa análise. O próximo tema é a extradição. Pode acontecer que alguém cometa um crime no estrangeiro e o Estado estrangeiro identifique quem que é o autor desse crime. Essa pessoa esteja no Brasil. Nessa circunstância, o que pode ser feito? Pode ser feita a extradição, desde que preenchidos alguns requisitos. Nessa circunstância, o Estado vai entregar o delinquente ao outro Estado que tem o interesse de punir. O Estado que solicita a extradição é chamado o Estado que pratica a extradição ativa. E o Estado que concede é chamado o Estado que pratica a extradição passiva. A extradição no Brasil, ela vem julgada pela lei de imigração, ela vem regulada pela lei de imigração. Lei 13.455 de 2017. São requisitos para a extradição: o exame prévio do Supremo Tribunal Federal. Essa decisão vai ser tomada por uma das turmas, vai ter participação do Ministério Público, tudo. E depois eles formam um título que autoriza a entrega do indivíduo. Ficará o Poder Executivo autorizado a fazer a extradição do indivíduo para o outro Estado. Quando é concedida essa extradição, o Estado estrangeiro tem 60 dias para retirar o extraditando do território nacional. A defesa do extraditando, ela pode abordar três itens: erro quanto à identidade da pessoa. Vamos dizer que uma pessoa que está sendo solicitada a extradição dela, mas não é ela que cometeu aquele crime, ela pode ser identificada de outra forma. Defeitos dos documentos apresentados pelo Estado requerente. Qualquer defeito que apresentar o documento não vai poder, pode ser tese de defesa. Ilegalidade do pedido extradicional. Item 2. Para que seja concedida a extradição, precisa uma existência da convenção ou tratado firmado com o Brasil, ou em sua falta, oferecimento de reciprocidade. Existência de sentença final condenatória, aplicando pena privativa de liberdade ou prisão preventiva, e que essa decisão já tenha sido decretada por autoridade competente. Ser o extraditando brasileiro, não cabe extradição de nacional ou naturalizado, hein? Tem só exceções quando o crime foi cometido antes da naturalização, hein? Ou
bando envolvido com o tráfico ilícito de entorpecentes, também cabe a extradição. Quinto, fato imputado deve constituir crime no Brasil e no exterior. É a dupla tipicidade, é crime lá e aqui, hein? Sexto, a pena máxima para o crime imputado ao extraditando deve ser superior a 1 ano pela legislação brasileira e deve ser privativa de liberdade. Sétimo, o crime imputado ao extraditando não pode ser político ou de opinião, hein? O extraditando não pode estar sendo processado, nem ter sido processado e condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato. Também é outra. O Brasil tem que ser incompetente para julgar a infração, também é outro item. O extraditando no exterior não pode ser submetido a um tribunal de exceção, aquele tribunal criado depois do fato para que seja julgado extraditando. E também não pode estar extinta a pena pela prescrição. E por último, o extraditando não pode ser considerado refugiado pelo governo brasileiro, hein? Senão não vai caber também a extradição. Encerro por aqui esse vídeo, pessoal.